salve o colégio. E aí, turminha? Estamos aqui para mais uma aula, dessa vez na matéria de Geografia, tá bom? E a gente vai estar trabalhando aí a última parte do conteúdo do mês de maio. Meus queridos, a gente vai só fazer a recapitulação de tudo que falamos, tá? O resumo geral. E concluir aí esse conteúdo do mês de maio, tá bom? E na próxima videoaula a gente vai estar enviando aí para vocês a revisão escrita para vocês já irem passando também para o caderno, tá bom? Veja bem, a gente separou aqui dessa forma. No livro velho será no módulo 3, tá bom? Capítulo 5 e as páginas a partir da página 283, tá bom? Isso no livro velho. No livro novo, módulo 2, tá? Capítulo 3 e a página 285. Então, no módulo velho, 283 e no livro novo, 285, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. E a gente vai estar introduzindo. Veja bem, nesse capítulo aí a gente estudou que o trabalho, digamos assim, o trabalho e as características de algumas profissões, né, são muito importantes para o desenvolvimento de um município e também para o desenvolvimento pessoal de cada ser humano. Veja bem, além disso nós vimos também que o trabalho modifica as paisagens e a interferência do ser humano nas paisagens, tá, podem ser notadas de algumas formas, às vezes no trabalho que eles desenvolvem, tá, mas também na organização social, tipo na limpeza das ruas, por exemplo, às vezes numa praça bem cuidada, num jardim bonito, às vezes no alimento que está lá na banca para vender para as pessoas, às vezes no leite fresquinho que você recebe todo dia de manhã no seu portão, tá? Enfim, o trabalho das pessoas são percebidos nessas pequenas ações. Então isso é o que a gente vai estar trabalhando agora, tá? O trabalho e também a influência do trabalho no meio social, tá? A percepção que temos do trabalho das pessoas e sua importância por meio do trabalho em si que é desenvolvido por cada pessoa. Então, meus queridos, sobre isso a gente vai estar falando agora nessa videoaula de Geografia. Então eu chamo sua atenção, tá? Só falando mais uma vez aí, na página 283, no livro velho, e no livro novo, na página 285, quero chamar sua atenção para a gente estar agora falando um pouquinho aí sobre tudo aquilo que a gente falou ao longo do mês de maio, tá? Nessas três videoaulas, tá bom? Que a gente enviou para vocês. Veja bem, as atividades realizadas pelas pessoas com a finalidade de suprir as necessidades de cada pessoa individualmente é o que nós chamamos de trabalho. Em outras palavras falando, né, a atividade que cada pessoa desenvolve para, por meio dela, suprir suas próprias necessidades e também a necessidade da sociedade em geral ou das outras pessoas, isso é o que nós chamamos de trabalho. Então o trabalho é tudo isso aí, esse conjunto de ações que é desenvolvido por cada pessoa e que tem principalmente o objetivo de desenvolver ações, tá, e tarefas, por assim dizer, que servirão, tá, para a estruturação do meio social, tá, e também da vida, o conforto e também automaticamente suprir as necessidades de cada pessoa que vive nessa sociedade. Isso é trabalho. Veja bem, boa parte das atividades ou das pessoas que trabalham de forma, digamos assim, que trabalham praticando N tipos de atividades, elas têm a sua remuneração. Só para você saber, remuneração, como já foi dito, é uma quantia que você recebe, é um valor que você recebe, ou, diria assim, um justo prêmio que você recebe pelo seu trabalho desenvolvido, tá bom? Então é como se fosse uma gratificação que você recebe por desenvolver bem o seu trabalho. Então isso é remuneração. E a remuneração as pessoas usam para N motivos, mas na maioria das vezes para suprir suas próprias necessidades, tá? Então elas trabalham e ganham alguma coisa com o seu trabalho e esse ganho que elas têm vai servir para o sustento do próprio trabalhador, tá bom? Veja bem, temos o trabalho remunerado, mas nem todo o trabalho é remunerado. Tem também o tipo de trabalho que você faz por livre e espontânea vontade, tá bom? Tipo, é o trabalho voluntário. Você não recebe uma quantia por mês por um trabalho voluntário. E aí o que acontece? O que você recebe pelo trabalho voluntário é a satisfação de estar desenvolvendo uma atividade, tá bom? Que está trazendo um benefício para outras pessoas e qualquer pessoa pode ter acesso a esse seu benefício. Por quê? Porque ele não custa um valor. Então mesmo as pessoas mais carentes, elas podem receber. Na maioria das vezes, quando você vê um trabalho voluntário sendo desenvolvido, geralmente são desenvolvidos
por pessoas religiosas, tá? Pessoas que vão nos hospitais tentar alegrar a vida daquelas pessoas que estão enfermas ali, ou às vezes vão nos presídios levar uma palavra de conforto às pessoas que estão ali naquela situação, ou talvez até um trabalho como, por exemplo, ir à praça, tá bom? Prestar alguns serviços à população, tipo, há alguns grupos, né, que vão para a praça fazer digamos assim, alguns malabarismos, algumas atividades lúdicas para tentar minimizar o estresse no trânsito e também das pessoas. Então assim, esse trabalho não é remunerado, esse é um trabalho que a pessoa desenvolve por livre e espontânea vontade, pensando no seu próprio bem, no sentir-se bem em fazer algo certo e também proporcionar o bem ao seu semelhante, tá bom? Veja bem, nós falamos sobre o trabalho remunerado, que você ganha por ele, você recebe uma quantia por mês, o seu salário, e também falamos do trabalho voluntário, que você não recebe nada por mês, mas você recebe a satisfação de estar fazendo um bem ao seu próximo, tá bom? Veja bem, infelizmente, nós também temos um outro tipo de trabalho, que inclusive é até um crime, tá bom? E que é desenvolvido em quase todo o planeta. Veja bem, é a atividade, tá bom? Que muitas crianças, digamos assim, são forçadas a trabalhar. E isso, infelizmente, é triste, tá bom? Então nós vemos que existe o trabalho infantil que é desenvolvido por muitas crianças em muitas cidades brasileiras e é um trabalho proibido. Por quê? Porque a criança tem o direito, ela tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o documento que garante os seus direitos, tá bom? E que precisa ser reconhecido e que muitas vezes é, digamos assim, infringido, porque quando você bota uma criança para trabalhar, você está infringindo um direito que é inconstitucional, ou que está na Constituição, perdão. Um direito que é constitucional e que está, de fato, na Constituição brasileira, que é a Carta Magna, que é o documento mais importante que rege a nação, tá bom? É a Constituição. Então, assim, o direito da criança é estudar, é ter um teto, é ter uma boa alimentação, ter uma família que a ame, que lhe dê carinho, tá bom? Brincar, isso aí é o direito da criança e em N outros, tá? Mas assim, quando esse direito é tomado para praticar uma atividade de trabalho, infelizmente é um direito que está sendo tomado à força da criança, tá? Veja bem, então o trabalho infantil é proibido no Brasil, tá bom? É o trabalho desenvolvido por criança de forma, digamos assim, errônea, de forma forçada, de forma, digamos assim, contrariando o que é correto, tá bom? Também, veja bem, os alimentos e outros produtos que utilizamos em nosso dia a dia resultam do trabalho desenvolvido por muitas pessoas por práticas de diferentes atividades econômicas. Por exemplo, quem trabalha lá no campo, tá bom? O agricultor, ele desenvolve o seu trabalho e planta alimentos, produz, tá? Ele colhe e, digamos assim, ele vende parte do que colheu, do que plantou. E aí o que acontece? As outras pessoas são beneficiadas pelo trabalho dele, desenvolvido lá no campo. Mas também tem o comerciante, mas também tem o dono de uma indústria, tá? Que compra o produto daquele agricultor, leva para a indústria e lá trabalha aquele produto e vende para o comerciante que vai passar para você. Quer dizer, todos têm o seu trabalho, a sua parcela de trabalho. O trabalho que é produzido no campo é trazido à cidade. Então a cidade depende do campo. Assim como o campo também, alguns serviços como hospital, como escolas, enfim, outros serviços, também o campo depende da cidade. Então há uma interdependência, tá? Entre campo e cidade. E nessa interdependência entra aí a pessoa que, por exemplo, faz essa interferência e leva o produto do campo para a cidade, tá? Ele faz um trabalho intermediário. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela recebe a sua remuneração, logicamente, tá bom? E tem uma função importante, no caso o atravessador. Mas em muitos casos a indústria sai lá da cidade e vai lá para próximo do produtor, tá? São as chamadas agroindústrias. E elas tira do cenário o atravessador, tá? E compra o produto diretamente do produtor, do campo, do agricultor, a um preço bem mais elevado. Só para você saber, isso aí é uma tarefa, atividades, logicamente, e que tem a sua importância crucial para o bem-estar nas cidades. E a última parte aí, tá? O trabalho realizado pelas pessoas pode modificar as paisagens. Podemos, inclusive, identificar esse trabalho nas paisagens ao observar, por exemplo, áreas de lavouras, construções, obras
E ainda, só para você saber, tá? No lugar onde nós moramos e também no lugar onde nós frequentamos. Então, assim, o trabalho, tá, realizado por essas pessoas aí modifica a paisagem, porque, por exemplo, quando você vê a agricultura, você vê logo que a mata original teve que sair para que a agricultura fosse, digamos assim, desenvolvida naquela área. Para fazer a roça, precisa tirar a natureza, precisa tirar as árvores nativas, tá? Limpar o terreno e cercar e plantar. Por exemplo, quando você vê uma casa, você sabe que a mata original que estava lá no lugar foi tirada para que a casa fosse construída, o terreno foi limpo, então modificou a paisagem. Quando você vê uma ponte sobre o rio, você vê que automaticamente aquela ponte não se formou ali sozinha. Foi o ser humano que construiu. Então o trabalho do ser humano modifica a paisagem natural, tá? Então quando a paisagem natural é formada, o que fica transformada, perdão, o que fica no lugar é a paisagem modificada ou a paisagem humanizada. Tanto faz ser a paisagem modificada como paisagem humanizada, como ainda paisagem cultural, dá no mesmo. É a paisagem que sofre a influência do ser humano, tá bom? Então assim, nesses três casos, a influência do ser humano é notável. A paisagem só é natural quando ela não tem influência do ser humano, ela se formou sozinha por interface da própria natureza, tá bom? Veja bem, e muitos profissionais trabalham onde moramos, nos lugares que frequentamos, desenvolvendo N serviços. Essa é a última parte. Tá? Você observa os profissionais que moram no lugar onde você vive, tá? Como pedreiros fazendo casas, às vezes o gari varrendo a rua. Então você vê muitas pessoas, o comerciante atendendo nos comércios e vendendo seus produtos. Então dessa forma você vê o trabalho desenvolvido por muitas pessoas, tá? Muitos profissionais, porque quem trabalha é automaticamente um profissional, que desenvolve o seu trabalho. Por exemplo, os professores, tá? Comerciante, o agricultor, eles são profissionais que trabalham em determinado tipo de serviço para o bem-estar de todos e para desenvolver bem uma determinada tarefa. Então assim, são profissionais e seu trabalho é de suma importância para o bem-estar de todos. Queridos, esse era o conteúdo que eu queria mostrar para vocês, tá? A gente sintetizou de uma forma que pudéssemos atender a todos os detalhes do conteúdo para não pular nenhuma parte. Meus amados, isso era o que eu queria mostrar para vocês, eu espero que vocês tenham compreendido, tá? E assim, foi só um resumo geral de tudo para fechar o conteúdo do mês de maio. Então um abraço para vocês, meus amados, até a próxima videoaula e eu espero que vocês tenham entendido direitinho, tá bom? Um abraço.